Olá, irmãos, amigos de El Espírita. Nós que nos encontramos mais uma vez aqui nessa plataforma para trazer a doutrina espírita, o conhecimento espírita para os nossos irmãos da casa da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, do qual fazemos com muito gosto, com muita vontade, e nós lá do Grupo Teresa de Jesus mandamos para todos vocês um imenso abraço, um imenso amor a todos, e vamos continuar lutando, trabalhando, evoluindo, estudando principalmente o Espiritismo e investindo a nossa vida, as nossas energias, o nosso amor na causa espírita, ok? Então aqui, como vocês devem estar sabendo, irei fazer, teremos a página inicial, depois irei fazer a prece e nós entraremos no estudo propriamente dito. Ok, irmãos? Então vamos lá. Capítulo 104, livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela relação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento a si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituída em si mesmo a divina fonte do repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Vamos todos trazendo a nossa tela mental a imagem de Jesus Cristo, do qual cada um guarda na sua intimidade, na sua memória, e dizer a Ele: Mestre querido, nós que nos encontramos mais uma vez aqui, reunimos agora nessa nova tecnologia aqui na Terra, através desses instrumentos eletrônicos, mas o nosso ideal, o nosso amor, o nosso sentido de querer bem e de conectar contigo continua o mesmo. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa tarefa de divulgação da doutrina espírita e que essa mesma doutrina espírita seja o motor, seja a força motriz transformadora da nossa realidade interior e da nossa realidade espiritual. Dai, Senhor, força para combatermos todo o mal que existe dentro de nós. Dai força, Senhor, para vencermos as grandes dificuldades que os dias de hoje nos apresentam como teste
para ver se nós realmente somos do bem, se realmente a nossa bússola do coração e da memória está direcionada ao norte do teu amor, ao norte das causas da caridade e de todo bem. Querido Deus, também de amor, o nosso Pai Criador, o imenso, dentro desse universo imenso, abençoe também a todos nós aqui na Terra, Senhor, somos seus filhos, querido. Pedimos, Senhor, que nos ampare e que abençoe a casa de Bezerra de Menezes, como as demais instituições. Fique conosco, Pai querido, que assim seja. Então, irmãos, como está programado, faremos um estudo sobre a vida e a morte a respeito dos itens do Livro dos Espíritos. Gostaria de dizer aos nossos irmãos que esse tema, a vida e a morte, ela não se trata ainda da questão espiritual, se trata apenas da questão material aqui, que Kardec, ao seu tempo, no seu lado, né, na sua maneira de investigar, na sua maneira de buscar respostas para a vida, para as nossas questões, ele também buscou respostas, fazendo perguntas à espiritualidade a respeito dos temas também que envolvem a nossa realidade material, vamos dizer assim. Então, está lá no Livro dos Espíritos, a questão da vida e morte. Na pergunta 68, Kardec faz o seguinte: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Então, nós compreendemos seres orgânicos, os seres materiais, os seres materializados aqui no mundo, no nosso planeta, no nosso orbe, como nós aqui, como o nosso corpo, como as plantas, como os insetos, como os outros animais, e sim, esses diversos seres que a biologia muito capaz ela estuda. E Kardec teve essa questão, né? Quando ele começou a fazer essa pergunta, ele diz assim: qual a causa da morte desses seres? Né? E aí os espíritos vão responder o esgotamento dos órgãos. Quando ele fala do esgotamento dos órgãos, aí a gente olha para o organismo, vamos dizer assim, da nossa constituição orgânica, nós vamos perceber, segundo os estudos da biologia, que é tudo como fosse uma máquina, né? Tudo assim, todas as partes que são órgãos, organelas, células, sangue, fluidos, tudo como uma máquina, uma verdadeira máquina, para a gente ter essa maneira da gente ilustrar, para a gente tentar entender. E os seres vivos é da mesma forma, cada um na sua característica, cada um na sua proporção, cada um no seu tamanho, cada um no seu lado específico dentro da sua presença aqui na natureza e do seu papel na evolução. Então, os espíritos vão responder que a morte, né, desses seres orgânicos se dá no esgotamento dos órgãos, muito semelhante ao que acontece com o nosso maquinário que nós utilizamos no mundo. Todo tipo de máquina, nós sabemos que um dia, um momento, ela dá defeito, ela para de funcionar, porque alguma das suas partes, ou maior parte dela, se esgota, se estraga, perde a condução, perde a precisão, perde, enfim, diversos fatores materiais, há um esgotamento do seu elemento material ali, ela para de funcionar. Essa semelhança se dá com os seres orgânicos. Chega um momento que as suas partes elas se esgotam completamente, e aí acontece o famoso fenômeno da morte. Ok? Continuando. Aí tem a subpergunta dentro da 68, que é a A, né, gente? A 68A. Aí o Kardec vai perguntar:
poder-se-á comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Então ele vai perguntar, o que Kardec didaticamente está fazendo? Ele já está levando a uma comparação das máquinas, como eu já falei para vocês, aos seres orgânicos, ou seja, algo semelhante a um processo que poderemos compreender da mesma forma. É mais ou menos isso que ele está perguntando à espiritualidade. E aí a espiritualidade amiga e sábia, ela vai responder: sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então é igualzinho ao que acontece na máquina. Então o que acontece no interior dos seres orgânicos, né, é o mesmo processo. Se alguma parte começa a mal funcionar, com alguma parte está faltando, alguma parte está quebrada, alguma parte não começa a funcionar, todo o sistema entra em colapso e aí o organismo ele perde a vida, ele cessa, ele acaba, ele se extingue ali, enquanto aquela constituição ali, os elementos dele, né, continuam, mas ele ali no corpo inteiro se extingue aquele papel ali. Como acontece com todos os seres da natureza que a gente observa todos os dias, certo? As plantas, os animais e assim vai. Seguindo, na pergunta 69, Kardec faz a seguinte questão: por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? Ele está perguntando por quê. Alguma coisa, né, em nós, assim, por exemplo, e até nos animais, quando atinge o coração, morre logo. Temos que entender que essa pergunta foi formulada por Kardec no século XIX. Era muito comum no século XIX achar que o coração era o principal órgão, é o órgão responsável pela vida. E aí por isso que nas lutas, nos desafios, nos duelos, né, de espada e a coisa, o alvo era o coração, né? Teria que atingir o seu adversário, eliminar o seu adversário no coração. Então por isso que Kardec faz essa pergunta. Agora, o que é interessante vai ser a resposta dos espíritos. Olha a resposta da espiritualidade, que nós vamos ter assim, a revelação disso que a espiritualidade está dando lá no século XIX, no decorrer do século XX. Né? Nas pesquisas do século XX, nós vamos perceber justamente essa resposta aqui dada pela espiritualidade. E aí a espiritualidade diz o seguinte: o coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele diz, é a máquina da vida, mas não é o único. Ele não passa de uma das peças essenciais. O que a ciência hoje, a biologia, a medicina diz hoje? Que a vida é mantida pelo bom funcionamento de todas as partes, de todos os órgãos, de todos os elementos, não um só. Não é verdade? Por exemplo, se o nosso rins for danificado e parar de funcionar, o que acontece? Se a gente não tiver algum outro sistema para substituir o rim ali rapidamente, nós vamos morrer. E o coração está aqui intacto. A gente vai morrer por problema lá no rins. E assim vai outros órgãos de todo o nosso organismo, vamos dizer. E isso não foge da natureza também, gente. Na natureza, com os outros reinos, acontece a mesma coisa. Tem partes assim essenciais, mas é o conjunto dela que faz a manutenção, da vida orgânica como nós conhecemos, ok? E aí, passando para a questão 70, Kardec vai fazer a seguinte questão: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Então, olha só, nessa pergunta está embutida uma questão que a gente precisa falar. O que dá a vida? O que faz um ser inorgânico, ou melhor, um ser de elementos orgânicos,
ele tem a vida, ele dá a vida. É uma coisa que a ciência até hoje não conseguiu, né? Ela já reuniu todos os elementos, carbono, cálcio, oxigênio, tudo, colocou tudo ali para tentar gerar vida. Ninguém consegue gerar vida em laboratório. Por quê? Porque nós sabemos pelo Espiritismo que a vida é dada por Deus, né? É uma condição especial da nossa divindade. E aqui Kardec ele vai colocar a questão do princípio vital, que é tratado também no Livro dos Espíritos. O que é o princípio vital? É a própria vida, ou seja, vamos dizer assim, é uma energia que envolve a matéria e dá à matéria o movimento, dá à matéria as questões dos quais nós chamamos vida. Ela passa a ser tangível, a funcionar, a ter toda uma atividade aqui no nosso mundo material. Então todos os seres vivos, eles são dotados desse princípio vital, como foi colocado pelos espíritos, tá ok? E aí Kardec vai fazer essa pergunta: o que é feito da matéria, a matéria, parte material, e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Morreu a folhinha, morreu a planta, morreu o bicho, morreu, né? O que acontece com a matéria e o que acontece com essa energia, esse princípio vital? Essa é a pergunta que todos nós, curiosos, né, fazemos sempre. E o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, trouxeram as respostas, que nos ajuda a compreender cada vez mais a nossa realidade, a nossa presença e a nossa realidade no universo, na obra da criação divina. Ok? E aí os Espíritos vão responder. A espiritualidade responde: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Ou seja, o que acontece quando uma planta morre? Joga-se, por exemplo, na terra, né? E o que vai acontecendo? Ela entra em decomposição. O que é decomposição? Ela vai desmontando. Ela vai desmontando todos os elementos. Claro que nós sabemos que quem ajuda a desmontar esses elementos são os inúmeros micro-organismos. Os micro-organismos atuam lá, que eles vão se alimentando daquilo ali, das últimas energias, dos últimos elementos que estão ali, e eles vão desmontando. Então os elementos depois ficam todos dissolvidos no solo. Ficam ali. Eles não desaparecem. Para um outro momento, uma outra situação, né? Uma outra planta, por exemplo, se a gente colocar uma semente, por exemplo, ali num lugar onde uma planta morreu e ela se decompôs, a nova planta que vai surgir ali, ela vai absorver aqueles elementos da planta morta que foi desmontado, e ela vai remontar dentro agora da sua constituição física, para que um dia, um momento também, ela encontre a morte e ela vá também a se decompor no solo, e assim vai esse ciclo que se dá aí há milhões de anos no nosso planetinha Terra, aqui na nosso belo planeta azul, ok? Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta, que ele vai continuando, ele fala: o princípio vital volta à massa de onde saiu. Ou seja, ele vai para um todo, né, que no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, vai para essa massa, que chama lá, essa massa no plano espiritual, e aí se mistura a uma simbiose, e logo depois os engenheiros astrais, aí, os engenheiros espirituais, os espíritos encarregados dessa tarefa, dessa atividade, o que eles fazem? Eles de novo pegam uma porção as porções dessa energia e colocam de novo no processo das novas plantas, se a gente está falando de plantas, e dos animais a mesma coisa. A gente só sabe pelo trabalho do André Luiz que os mamíferos, né, eles já atingem a um processo de individualização dessa energia.
Então a energia já é individualizada, aí o princípio vital já caminha para o princípio espiritual, para um princípio inteligente mais à frente, que é um outro estudo, é um outro momento, é uma outra situação. Mas para agora, para essa questão, compreendemos que quando um organismo morre, a parte material vai para o solo, vai para o ambiente, se decompõe, vira lá os átomos, né? O carbono, o cálcio, o oxigênio, né? O hidrogênio, ou seja, todos os elementos que compunham ali o ser orgânico, vai para o solo esperando ser novamente recolocado ou remontado no novo organismo. E o princípio vital, vamos dizer assim, essa massa energética, eu vou dizer assim, dessa maneira didática, né? Esse bolo, essa nuvem, essa porção energética dela, ela volta para o mundo espiritual, para a massa de onde ela veio. E aí os espíritos superiores, que são os espíritos superiores que cuidam disso, que é chamado de engenheiros, né? Siderados, engenheiros do Cristo lá, no caso do planeta Terra, eles pegam de novo essa parte, essa porção dessa massa, desse princípio vital, dessa energia, para colocar, para animar os novos corpos materiais que estão sendo organizados aqui na Terra, num novo nascimento. Ok, meus irmãos? Então estão aí as 3 perguntas que foi nos colocado para poder debater sobre a questão da vida e morte, né, dos seres orgânicos, segundo o Livro dos Espíritos. Para finalizar, eu trouxe duas reflexões, que não é do Livro dos Espíritos, são a obra dos Espíritos colaboradores, depois das edições do trabalho de Kardec. Uma é do livro Universo e Vida, do Renan de Santana, da FEB, que é do Espírito Auros, que ele traz uma coisa interessante para a gente refletir. São pensamentos para a gente refletir sobre o que esses espíritos sábios estão dizendo para nós. Então ele fala o seguinte: entendido isso, pode-se compreender que se a morte não existe no universo em termos de niilismo, o que ele está dizendo? Que a morte não existe no sentido do desaparecimento. Niilismo, desaparecimento, acabou, né? Não existe mais nada, né? Eliminação total, não existe. Né? Então o que ele está dizendo? Que nós estamos, como o Livro dos Espíritos colocou, a morte não existe nessa perspectiva do desaparecimento total, do niilismo. Ela só existe numa mudança, ela é uma mudança. Então vamos lá, ele diz: existe-nos de transmutação cessante. É aquela coisa, ele vai mudando, vai para um lugar, vai para outro. Por exemplo, o carbono que estava numa palmeirinha do seu jardim, morreu aquela palmeirinha, e um dia esse carbono ele está numa mangueira, ele vai passando, vai evoluindo, e etc, etc. Os elementos vão passando de um ponto para outro, né? E por fim, cada processo temporal, porque isso tem um tempo, né, da vida e da morte do mundo material, fim que é também em si mesmo novo começo na química das transformações, havendo, pois, para tudo quanto é temporal, começo e fim. Há igualmente para tudo quanto é temporal, nascimento e morte. Então tudo que é temporal, tudo nessa transição que nós vivemos aqui no mundo material, existe nascimento e morte, tá? Mas a gente sabe que nascimento e morte é renascimento. E para fechar, do livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, conhecidíssimo, né? O item 2 desse livro, ele fala: como deveremos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde, né? É do Lavoisier, né? Que estudou um pouquinho, lembra um pouquinho que quando estudou biologia na escola, a gente estudava esse pensador. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar
o fluido da vida, nada se perde na obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para mais alto. Olha que belíssimo que ele está dizendo, né? Nós, seres humanos e até o mundo espiritual, não criamos nada. Nós não criamos, né? Não criamos a vida. Quem cria a vida é Deus. E o que Deus faz com todos os elementos que aparentemente morrem? Eles se transformam incessantemente. Então, todos os elementos do universo, todas as coisas do universo estão em evolução e estão em transformação, para que um dia se tornem elementos da glória na herança divina aí que ele estabeleceu para todos nós. Bom, meus irmãos, esse foi o recado que eu quis trazer para vocês, no qual me delegado. Espero ter atingido o mínimo, pelo menos, possível, e aguardamos novas convocações, novos estudos, novas abordagens. E peço a vocês, continue estudando, continue refletindo todos esses elementos. A doutrina espírita é riquíssima em fontes de filosofia, de ciência e de religião, né? Vamos estudar um pouco mais. Nós precisamos sair dessa realidade de ignorância espiritual que nós ainda nos retemos, né? Nós de forma teimosa nos mantemos, tá ok? Então, como é de praxe, vou fazer a prece de encerramento e já deixo desde agora um grande abraço a todos os irmãos aí da Casa de Bezerra, porque é lá do Tereza de Jesus para vocês, ok, meus irmãozinhos? Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, em primeiro lugar gostaria de agradecer, Senhor, a Tua presença, a Tua luz, tornando-nos ferramenta das suas instruções, da sua mensagem. Peço ao Senhor que todos nós possamos ter um resto de semana muito, muito boa, que cada um na sua realidade, no seu espaço, no seu trabalho, no seu dever, possa realizar, Senhor, com todo amor, com toda força, aquilo que lhe cabe. Obrigado por tudo, obrigado pela instituição Bezerra de Menezes, e obrigado pelos irmãos, pela vibração dos irmãos, obrigado pela proteção espiritual, obrigado por tudo, Senhor. Muita gratidão, que assim seja.